Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que nós havíamos pausado. Nós propomos uma nova série de mensagens para o mês de dezembro, chamada Os Cânticos de Natal. Esses cânticos são encontrados nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, e são conhecidos como Cânticos de Natal ou Cânticos de Natividade, porque eles celebram a vinda do Salvador Jesus Cristo ao mundo. Eles celebram a chegada do Messias que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento, que viria e salvaria todos aqueles que iam crer em seu nome. E o Evangelho de Lucas então relata esses 4 cânticos. O primeiro, o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, que foi a primeira mensagem que o pastor Beto pregou na semana retrasada. O segundo, o Cântico de Zacarias, pai de João Batista, conhecido como Benedictus, e esse nós pulamos no domingo passado. O terceiro cântico é o Cântico dos Anjos, que nós veremos hoje, conhecido como Glória in Excelsis Deo. E o Cântico de Simeão, que nós veremos na semana que vem, conhecido como Nunc Dimittis. Essas canções foram, então, irmãos, compostas e cantadas em celebração exclusivamente ao nascimento de Jesus. Então nós podemos dizer que Maria, nós podemos dizer que Zacarias, que os anjos e que Simeão fizeram música no maior evento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Salvador, o evento que dividiu a história em antes e depois de Cristo, o evento que de alguma forma impactou as vidas que estavam vivendo naquela época e que continua impactando as nossas vidas ainda hoje. É exatamente porque Jesus nasceu que nós celebramos o Natal. Ainda que no decorrer dos anos essa data tenha se tornado uma data muito mais comercial do que celebrativa, a verdade é que o Natal é celebrado porque Jesus nasceu. E consequentemente essas canções foram cantadas, foram compostas porque Jesus nasceu. E é interessante, irmãos, pensar sobre a música, porque a música marca os tempos e a história. A música fala dos sentimentos das pessoas. A música expressa a cultura, porque ela expressa como as pessoas pensam e enxergam a vida. E a música também molda a cultura, porque a partir da música, de tempos em tempos, as pessoas padronizam suas próprias vidas. A partir do que nós cantamos, a partir do que nós ouvimos de música, a partir do que é composto de música, nós padronizamos nossas vidas de tempos em tempos. E nós temos muitos exemplos no decorrer da história. Por exemplo, o nascimento da música popular brasileira, que surgiu nos anos 60 e 70 como uma espécie de protesto contra um governo que oprimia o povo, como uma espécie de resistência a um governo opressor. E percebam que a música popular brasileira, ela não foi apenas música, ela moldou vidas, ela moldou a história, ela moldou um padrão de existência de um tempo, ela moldou décadas, e então ela não foi apenas música, ela moldou um estilo de vida. Outro exemplo que nós temos são os famosos hits dos anos 80. Não era apenas música, meus irmãos. Os cabelos, e nós nos lembramos bem, nós vemos as fotos dos nossos pais com seus cabelos, as roupas, as calças, os sapatos, moldou não apenas um estilo musical, mas um estilo de vida. E não diferente dos nossos dias, que nós temos os que são ditos músicas, né? Nos nossos dias aqui no Brasil, os funks e as outras músicas da vida aí, que tem moldado também, não apenas o que o povo ouve, mas a forma que as pessoas vivem.
Por exemplo, nós sabemos que a maioria dos funks de hoje em dia moldam a apologia às drogas, a pornografia, a prostituição excessiva, a repressão da lei e ao endeusamento da discórdia, da bandidagem, das drogas, e tudo isso nós vemos a partir da música, irmãos. Então não se enganem, a música não é apenas o que nós ouvimos, a música é o que está dentro de nós, e ela molda a maneira como nós vamos enxergar a vida e vamos vivê-la a partir daquilo que ouvimos. Então nós vemos aqui, olhando para um pouco desse contexto da história da música, que de fato a música ela expressa a cultura dos tempos, mas ela também molda as culturas vindouras. E esse é um dos grandes objetivos dos cânticos de Natal aqui no Evangelho de Lucas. É expressar a maneira pela qual aqueles compositores, Maria, Zacarias, os anjos e Simeão, como eles enxergavam a vida. É expressar a maneira de como eles entendiam a vida, de como eles olhavam para a vida, e não só como eles olhavam para a vida, mas é também moldar a maneira sobre como as pessoas deveriam enxergar suas vidas. Eles deveriam enxergar suas vidas com os olhos em Jesus, com os olhos no Messias, com os olhos no Cristo que havia sido prometido e que agora, por causa do advento, depois do advento, do tempo de espera, ele estava chegando ao mundo para salvar pecadores como eu e como vocês. E eu gostaria de ler então com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Cantamos 2 cânticos aqui que falavam desse texto a partir do versículo 8, e nós leremos até o versículo 20. Diz assim o texto, ouça com fé a palavra de Deus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito, a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, porque tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua bondade, misericórdia e graça sobre nós. Deus Santo, que neste momento nós possamos ter o coração envolto por tua palavra, conduzidos pelo teu Espírito, e que a partir deste texto, Pai, tão lindo e tão conhecido na história, nós possamos refletir de fato nas verdades que Ele traz para nós hoje. Que o Teu Espírito Santo se encarregue de fazer isso, e que possamos, Deus,
ter as mentes e corações moldados pelo nascimento do nosso Salvador. Nós oramos, Pai, com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu disse aqui o significado dos cânticos. Como eu disse, o cântico de Maria, ele foi um cântico pessoal. Maria engrandeceu ao Senhor porque ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador Jesus Cristo. E como eu disse, é usado o termo latino Magnificat, que é o termo para engrandecer. É exatamente o que o primeiro versículo do Cântico de Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. É por isso que esse termo é conhecido como Magnificat. A segunda canção, a canção de Zacarias, não é uma canção pessoal como a de Maria, mas é uma canção nacional, onde Zacarias louvou a Deus porque ele trouxe salvação e redenção ao seu povo por meio de Jesus. E essa canção é conhecida como Benedictus, porque Zacarias bendisse ao Senhor. Zacarias bendisse a Deus pela salvação que ele trouxe ao seu povo com a vinda do Messias. É o que ele diz também na primeira estrofe do seu cântico: louvado seja o Senhor, porque o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Em outras traduções ele diz: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E agora nós lemos o Cântico dos Anjos. Não é um cântico pessoal e não é um cântico nacional, é um cântico celestial, onde de fato um coral celestial celebra o nascimento de Jesus, cantando glória a Deus nas alturas, conhecido como glória in excelsis Deus, glória in excelsis Deus, que significa de fato glória a Deus nas alturas. E esse cântico traz consigo, irmãos, uma explosão de verdades que devem mudar a nossa maneira de como nós enxergamos, de como nós devemos enxergar e viver as nossas vidas ainda hoje, por causa do nascimento de Jesus. Isso significa que o nascimento de Jesus continua impactando as nossas vidas ainda hoje. O Natal, a natividade, a data natalícia, que não tem nada a ver com o 25 de dezembro, mas que é celebrada no 25 de dezembro, tem tudo a ver com a maneira que nós vivemos e tem tudo a ver com a forma que nós enxergamos a nossa vida. Então eu quero refletir com vocês em algumas lições que são muito preciosas para nós e que esse texto nos ensina. E a primeira delas, nós vemos que Deus revela a boa notícia de salvação aos simples e humildes e não aos poderosos. Os dois primeiros versículos vão dizer que haviam pastores ali que estavam no campo durante a noite e tomando conta dos rebanhos. E enquanto eles estavam ali, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e com isso então eles ficaram aterrorizados. Meus irmãos, ser pastor naqueles tempos não era a melhor das profissões. Um pastor de ovelhas, um homem do campo, um homem que cuidava de rebanhos, era uma profissão muito simples, muito humilde e até mesmo desdenhosa na sociedade. Eles eram desprezados, eles eram rejeitados na sociedade, mas eles eram aqueles homens, desculpa, irmãos, que cumpriam e faziam o arroz com feijão. Eles eram aqueles homens que estavam comprometidos em cumprir fielmente o trabalho que lhes havia sido colocado nas mãos. Provavelmente eles não eram pastores dos seus próprios rebanhos, eles eram funcionários
de diversos senhores, e diversos rebanhos eram colocados nos seus pastos, nas campinas, ao redor de Belém, e eles eram então contratados para ficar dia e noite, trocando turno para cuidar dos rebanhos dos seus senhores. Eles faziam tudo com muita dedicação e com muito esforço. E apesar da humildade do trabalho daqueles pastores, da simplicidade do trabalho daqueles pastores, um dia de trabalho comum, enquanto eles protegiam os rebanhos dos seus senhores das feras do campo, e quando isso acontecia, os sacerdotes estavam lá em Jerusalém, no templo, descansando e cuidando de si. Enquanto isso acontecia, os governantes estavam lá em Roma, alimentando e saciando os seus próprios prazeres. E aí os pastores do campo, cuidando das ovelhas, recebem uma visita inusitada. Deus enviou um anjo aos simples pastores da região de Belém, na Judéia. Então imaginem só, meus irmãos, enquanto aqueles homens faziam a ronda noturna, a ronda comum do seu trabalho, da vigília da noite, de cuidar das ovelhas dos seus senhores, uma luz vinda de não sei aonde apareceu diante deles. E não era uma luz qualquer, não era um farol, uma lamparina, ou apenas um raio ou um relâmpago. Era a luz da glória de Deus resplandecendo no meio do campo. Diante dos olhos daqueles simples homens, a luz da glória de Deus estava resplandecendo. E aí então não era para menos. Eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. O que será isso? Que doideira é essa no meio do campo, numa hora dessas? E o anjo, sabendo do temor daqueles pastores, disse a eles nos versículos 10, 11 e 12: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus irmãos, provavelmente aqueles pastores conheciam e esperavam a promessa de Deus do Messias. Sem dúvida nenhuma, eles já tinham ouvido falar que o Messias prometido viria para salvar o seu povo, que o Messias viria para livrar o seu povo da condenação, da opressão e do sofrimento. E agora eles recebem a notícia de primeira mão dos anjos, numa noite escura, onde a luz da glória de Deus brilha no meio deles no campo. O Messias prometido nasceu na cidade de Davi, exatamente como havia dito todas as profecias do Antigo Testamento. E aí então, estes homens são convidados a testificar que de fato essa promessa estava se cumprindo. Eles são convidados a enxergar que a boa notícia de grande alegria para todos aqueles que creriam no nome de Jesus, que haviam de crer no nome de Jesus, essa boa notícia havia chegado. E ao invés de grande tristeza, como eles viviam nos últimos tempos, oprimidos pelos líderes religiosos e pelo Império Romano, agora essa boa notícia traria para eles grande alegria. Não só para eles, mas para todo o povo que haveria de crer no nome do Senhor Jesus. O Salvador, o prometido de Deus, veio para encobrir as trevas que estavam sobre o povo há mais de 4.000 anos. Isaías disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz.
O povo estava com os corações em trevas, eles viviam de fato na esperança da promessa do Messias, na esperança da promessa do Salvador, na esperança da promessa daquele que viria para libertá-los, não só da opressão externa, mas da opressão interna que eles viviam por causa dos seus pecados. O Salvador veio, não somente para os mestres da lei ou para os poderosos governantes, mas havia vindo agora para os simples pastores e os gentios que creriam em Jesus. Ele veio para mudar a maneira pela qual aqueles homens enxergavam a vida, porque não seria pelo Império Romano ou por qualquer autoridade religiosa de Jerusalém que eles seriam livres, que eles seriam libertos, mas os simples e os humildes teriam seus pecados pagos, porque o menino agora havia nascido. O Deus menino estava em Belém, numa manjedoura, exatamente como os anjos estavam dizendo. O Salvador havia chegado. E a confirmação seria quando aqueles pastores enxergassem o Deus menino na manjedoura do novo encontro. Meus irmãos, diante desta lição, nós aprendemos que a salvação ela não pode ser compreendida pelo nosso grau de intelectualidade, pelo nosso grau de escolaridade, como era o caso dos mestres da lei. Homens conhecedores da lei, homens intelectuais, homens religiosos, mas que não conheciam a salvação e nem o Salvador. A salvação não pode vir a nós pelo quanto nós sabemos, por quantas faculdades temos, por quanto estudamos por dia. Não, nós não compreendemos a salvação por causa disso. A salvação também não pode ser entendida pelo nosso status na sociedade e nem pelo poder de influência que temos na sociedade, como era o caso do Império Romano. Os imperadores, os soldados, os governantes do império eram influentes, poderosos, podiam dizer o sim e o não, mas nada disso daria a eles a garantia da compreensão da salvação e da compreensão do nascimento do Salvador. Porque nós só podemos compreender a boa notícia de grande alegria de salvação se Deus revelá-la a nós, assim como ele fez aqueles simples e humildes pastores. Eles não eram os mais indoutos, eles não eram os mais conhecedores da lei, eles não eram os mais influentes na sociedade, mas Deus quis revelar salvação, libertação e redenção àquelas almas, àqueles homens, naquela noite de trabalho. É isso que o Senhor faz, meus irmãos. Assim como Ele revelou a salvação àqueles simples pastores, as boas novas de grande alegria, que o Cristo, o Messias havia nascido, Ele também revela a nós por meio do seu Espírito. Nós conhecemos a Deus, conhecemos o Salvador, entendemos e compreendemos que fomos alcançados e resgatados, porque Deus revelou a nós por meio de seu Espírito. E essa boa notícia, ela só é boa e traz grande alegria para quem compreende ela. Porque se nós não compreendemos essa boa notícia, se nós não entendemos que de fato estávamos nas trevas e precisávamos de luz em nossos corações, se nós não entendemos que Jesus é a luz do mundo, que veio para encobrir as trevas da nossa alma, essa notícia não é boa para nós, essa notícia é má, porque nós continuaremos a viver em nossos pecados, nós continuaremos a andar na contramão da vontade de Deus, nós continuaremos a rejeitar os padrões de Deus para as nossas vidas,
para que possamos andar conforme aos nossos próprios padrões. E como diz a Bíblia, o nosso coração continuará inclinado sempre e somente para o mal, porque por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original de Adão e Eva, todos nós nascemos no pecado e não podemos ir a Deus, por melhor que sejam as nossas obras aqui na terra, ou por mais corretos que possamos andar aqui na terra. Nós sim seremos pessoas boas, abençoaremos vidas, ajudaremos outras pessoas, mas não podemos comprar salvação por nossas obras, não podemos comprar salvação por nossa bondade moral. Todas as nossas obras não podem nos salvar. E aí então, se a boa notícia não é compreendida e aceita em nosso coração, nós continuaremos condenados, vivendo bem, como pessoas de bem, mas condenados a uma vida eterna sem Deus. É isso que é o inferno, irmãos. Inferno é uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida de infernal. É uma vida de sofrimento e dores eternas. E se a boa notícia não é compreendida e aceita por nós, ela não é boa para nós, ela é má notícia. Por isso o nascimento de Jesus é a boa nova de grande alegria. É por isso que eles cantavam a boa nova de grande alegria, porque Deus prometeu um Salvador perfeito, que viria para viver a vida perfeita que nós não conseguimos viver, e que morreria nos substituindo na cruz, na morte que nós deveríamos morrer, para que pela fé em sua obra de redenção pudéssemos ser salvos da condenação eterna, libertos de nossos pecados, e ao invés de uma vida eterna, infernal, sem Deus, agora uma vida de grande alegria, para sempre na presença de Deus, reconciliados com Deus, e assim, ao invés de morte eterna, recebemos vida eterna com Deus. E a minha pergunta a vocês, meus irmãos, nessa manhã é simples: o que o nascimento de Jesus é para você? O que esta boa nova de grande alegria é para você? É a boa nova que te traz grande alegria, porque você entende e crê que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para pagar os seus pecados e te dar vida eterna com Deus, ou não? Ou ela ainda é má notícia, porque você não consegue enxergar e crer nisso, e nem consegue entender e crer dessa forma? Mas eu quero, meus irmãos, eu quero dizer a vocês nesta manhã que hoje Deus está revelando a você, por meio de sua palavra, a boa nova de grande alegria. O menino nasceu na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que veio para pagar os meus e os seus pecados. Creia nessa boa notícia e desfrute desta grande alegria, não só hoje, mas para sempre. Esta é a boa nova de grande alegria, que não eram apenas para aqueles simples e humildes pastores, mas para todo o povo, todos aqueles que creriam neste nascimento, nesta obra, nesta vida, nesta vitória sobre a morte para sempre. Mas em segundo lugar, nós vemos que a canção dos anjos revela que Deus quer trazer paz entre nós. Deus quer trazer paz no meio de nós. Depois de revelar através do anjo a boa nova de grande alegria àqueles simples pastores, agora o coral celestial se junta ao anjo diante dos pastores e canta ao Senhor. Versículo 14: Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Irmãos, agora o coro celestial exalta a grandeza e a glória de Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Os anjos exaltam a Deus pela encarnação, pelo milagre da encarnação do Filho, do Salvador Jesus, porque por meio do nascimento de Jesus, Deus estava trazendo paz na terra entre os homens. Deus estava trazendo paz entre nós. E é interessante pensar sobre a paz que Ele trouxe, porque depois do nascimento de Jesus, se nós lermos agora até a carta de Judas, que é a última carta antes do Apocalipse, nós vamos perceber que os judeus se enfureceram contra Jesus e contra os seus seguidores. Nós vamos perceber que o Império Romano fez guerra contra o cristianismo. Nós vamos perceber que Jesus foi morto, pendurado no madeiro. Os apóstolos foram perseguidos. As igrejas que nasciam sofriam com afrontas e perseguições, grandes tribulações e sofrimentos. E aí nós nos perguntamos, mas que paz é essa que esse nascimento trouxe? Que paz é essa? O nascimento de Jesus estava trazendo a paz que o mundo não pode nos dar, como disse o apóstolo João. A paz entre homens pecadores como nós e um Deus santo como Ele. Porque a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus por natureza. Essa é a condição da humanidade sem Deus. Mas quando Jesus nasceu, a paz de Deus que excede todo entendimento recaiu sobre e entre nós. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aos romanos: olha, nós vivíamos em guerra contra Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus. Essa é a paz que não está condicionada a situações. Esta é a paz que está condicionada a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Paulo diz isso aos Efésios: pois Ele, Cristo, é a nossa paz, e Ele destruiu a barreira, Ele quebrou o muro da inimizade que havia entre nós, judeus e gentios, e entre nós e Ele, reconciliando-nos com Ele e reconciliando-nos uns com os outros. Deus trouxe paz entre nós, porque Jesus comprou essa paz com o seu próprio sangue. Não era uma paz circunstancial, vida tranquila na beira da praia, com a aguinha de coco do lado, e oi meu irmão, oi minha irmã, eu não vou nem perguntar se está tudo bem, porque eu sei que tua vida está em paz. Não é essa paz, é a paz que o mundo não pode dar, é a paz da nossa alma, é a paz do nosso interior, é a paz em meio ao caos, é a paz em meio à guerra, é a paz em meio ao sofrimento. É isso que a canção dos anjos nos ensina, que a paz que Deus nos dá por meio de Jesus não depende do que está acontecendo à nossa volta, ou de quem está à nossa volta, depende exclusivamente do Filho de Deus que está em nós e entre nós. Essa é a paz que Ele nos dá. E meus irmãos, os anjos estão dizendo a mim e a vocês, por meio deste cântico, que nós não precisamos viver ressabiados, pensando que Deus está sempre com o pé atrás conosco. Ah, mas Deus, né? Será? Nós não precisamos viver assim. Não, pelo contrário.
nós devemos desfrutar da paz que Cristo nos dá diante de Deus. Deus já nos deu paz na terra, porque Jesus nasceu. Nós não precisamos viver com medo de Deus. Nós não precisamos viver tentando pensar o que Deus pensa a nosso respeito, porque a Bíblia já nos diz: a paz veio a nós, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, a quem Ele concede o seu favor. É isso que Deus pensa de nós, é isso que Deus quer para nós, foi isso que Deus trouxe no meio de nós quando Jesus nasceu. Isso também quer dizer, meus irmãos, que não adianta nós tentarmos buscar a paz em outros lugares. Se só existe paz verdadeira em Jesus, toda a nossa tentativa de buscar paz em outros lugares, em algum momento será frustrada. Se existe paz verdadeira somente em Jesus, todas as tentativas de abrandar situações, todas as tentativas de termos momentos e termos algumas sensações de paz, não valerão a pena, porque se nosso coração estiver em guerra contra Deus, nós nunca experimentaremos de paz verdadeira. Então não adianta tentarmos buscar paz em outro lugar que não seja em Jesus Cristo. Por isso eu quero que você reflita comigo nessa manhã: onde é que você tem buscado encontrar a paz para a sua vida? Onde é que você tem tentado encontrar paz para o seu coração, para a sua alma, para as lutas, para os dilemas, para as tristezas, para as dores? E faça outra pergunta: o quanto lhe custa essa paz? Eu quero encorajar você a olhar para Jesus, e ao se deparar com a vida de Jesus, com a morte, com a ressurreição de Jesus, eu desejo que você encontre a verdadeira paz, porque esta paz que Jesus nos oferece, ou que Deus nos oferece por meio de Jesus, ela custou o preço de sangue. Nós sabemos o quanto essa paz custa, nós sabemos o quanto valeu para Deus essa paz, para Ele nos dar paz, o quanto isso custou a vida do seu próprio Filho. Porque o Jesus que estava nascendo e sendo celebrado pelos anjos, no decorrer da história foi perseguido, foi traído, foi coroado com espinhos, foi cuspido, foi esbofeteado no rosto, foi tratado como um criminoso, pendurado no madeiro do lado de fora da cidade, exatamente como o pior criminoso da época, para pagar os meus e os seus pecados, e para nos deixar em paz com Deus. Essa paz custou caro, essa paz custou muito. A canção dos anjos, meus irmãos, quer nos ajudar a enxergar e nos levar a desfrutar da verdadeira paz. A paz para nós nunca vai ser ausência de guerras, ausência de tribulações, ausência de sofrimentos. Muito pelo contrário, quando nós lemos a Bíblia, nós temos certeza que essa é a vida do cristão. Por isso que o apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele disse: combati o bom combate. Ele não disse: passei o dia no parquinho, completei a minha jornada aqui neste passeio maravilhoso, combati um bom combate. A vida dele não era um parque de diversões, como disse Hernandes Dias Lopes, era um campo de batalha. A vida cristã é um combate diário, a vida cristã é uma luta diária, a vida cristã é uma guerra diária. Mas nós guerreamos, lutamos e batalhamos em paz com Deus, porque Deus nos deu paz por meio de seu Filho. E é isso que a canção dos anjos quer nos ajudar a enxergar. Não depende da nossa condição financeira, a nossa paz. Não depende se nós estamos com os mais ricos ou com os mais pobres.
Não depende se estamos de terno ou de bermuda e chinelo. Não depende se temos 1 milhão ou se temos 1 milhão negativo. Não depende disso, porque a paz que Deus nos dá depende do menino que nasceu e cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário, garantindo que de fato nós estamos em paz com Deus. E por fim, essa canção dos anjos nos ensina que nós somos chamados a compartilhar as boas novas de grande alegria que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus. Depois da canção, depois que os anjos cantaram, a canção chegou ao fim. Agora os pastores foram a Belém para testificar o que Deus havia revelado a eles. É o que diz os versículos de 16 a 18. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Agora, depois de ouvirem aquela bela e linda canção, os pastores testificam o sinal. O menino estava lá, envolto em panos e deitado numa manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. O que restou agora a estes simples pastores foi contar as boas novas de grande alegria à maior quantidade de pessoas possível naqueles tempos. O Salvador nasceu e está em Belém. Os anjos apareceram a nós, cantaram que o Messias prometido estava entre nós, trazendo paz a nós e para os nossos corações. E nós fomos lá, na cidade de Belém, e confirmamos que de fato Ele está entre nós. A promessa do Messias se cumpriu. Irmãos, diante das boas novas de grande alegria, diante da boa notícia do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus e a promessa da segunda vinda de Jesus, quando nós entendemos e cremos nessa mensagem, nós não podemos deixar de proclamar às outras pessoas. Eu já citei isso e vou citar de novo. Acho que foi a última Copa, quando o lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, teve uma lesão, se eu não me engano, ele quebrou a perna, né? E ele não pôde, ele estava convocado e ele não pôde participar. E o entrevistaram e falaram: Daniel, como é que é para você agora, poucas semanas da Copa, você tem essa lesão e não pode participar, como é que você descreve tudo isso? E ele falou: olha, é muito triste porque eu não estarei presente no campo, mas não tem como eu não estar presente lá, porque como é que eu posso ficar fora de algo que está dentro de mim? E aquilo me marcou muito. Porque como é que nós podemos deixar de lado algo tão importante para nós, cristãos, que é a proclamação da boa notícia, se ela está dentro de nós? Se ela está dentro de nós, Jesus disse que nós vamos falar do que está cheio no nosso coração. A Bíblia nos diz que não pode jorrar da mesma fonte uma água doce e uma água salgada. Então, como não proclamar a boa notícia do Evangelho se ela nos invadiu, se ela inundou o nosso coração, se ela nos preencheu, nos deu sentido à vida? Como não proclamar essa mensagem? E é isso que nós somos ensinados com essa canção dos anjos. Que quando nós entendemos a boa notícia,
Nós somos chamados a proclamar às outras pessoas. Nós somos chamados sim a testificar da nossa fé. A nossa fé não deve ser uma fé cega. O pastor falou, eu creio. Não, nós precisamos testificar. Nós precisamos fazer como os bereanos faziam. Enquanto Paulo lia as escrituras, eles acompanhavam em suas escrituras, para ver se era mesmo o que estava escrito. Nós precisamos testificar isso. Nós precisamos ter garantia da nossa fé. E sim, se de fato Jesus nasceu e é o Salvador de todos aqueles que creem, nós precisamos urgentemente proclamar essa mensagem a todos, aos que estão à nossa volta, aos que cruzam os nossos caminhos, aos que estão se esfriando no meio de nós, no meio da caminhada, e aos que desejam fazer parte desta grande família que é o povo de Deus. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que o amor se esfriou sim, mas as pessoas estão sedentas de amor, exatamente pelo esfriamento do amor. As pessoas estão carentes de ouvir a boa notícia, as pessoas estão carentes de sentido para a vida, e nós sabemos, Jesus dá sentido à nossa vida. Talvez Ele não vai mudar a nossa condição financeira, talvez Ele não vai mudar o tamanho da nossa igreja, talvez Ele não vai mudar o carro que nós temos, mas Ele trará paz que excede todo o entendimento aos corações cansados. Ele chamou todos aqueles, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês, em mim vocês encontrarão descanso, porque eu carrego o fardo de vocês, e dou a vocês o jugo de vocês, e dou a vocês um fardo que é leve. Em mim vocês encontrarão descanso. Nós precisamos proclamar essa mensagem. Ao nosso redor, à nossa volta, nos nossos caminhos, existem pessoas com corações abatidos, cansados, sofrendo, que precisam desta mensagem. Muitos vão ficar admirados com essa mensagem, vão achá-la bonita, linda, mas como o Paulão disse, eu não preciso disso. Quantas vezes eu ouvi isso dos meus amigos mais próximos? Nossa, que bom que você agora caminha com Deus, você precisava tanto disso. Essa é a verdade, irmãos. Muitos vão ficar admirados. Nossa, você precisava tanto. Mas muitos, meus irmãos, vão crer como nós cremos, e vão ficar cheios da boa nova de grande alegria, vão ter suas vidas transformadas, literalmente da água para o vinho, vão experimentar da alegria da salvação, vão experimentar de uma paz que nunca puderam ter em outro lugar. Eu já testemunhei aqui, e agora na presença da minha sogra, eu testemunho novamente a conversão da avó Elma. Foram anos a fio em que ela e a Paulinha oravam para a conversão da avó e pregavam o Evangelho para ela. E eu testemunhei disso nos últimos 10 anos. Eu ouvi a pregação com eles, eu também pregava a ela, e era um coração inquieto, sempre querendo mais alguma coisa. Uma pessoa sensacional, maravilhosa, mas sempre querendo alguma coisa. E um belo dia, na cozinha da casa, em uma oração e uma pregação do Evangelho com o pastor Rodrigo, ela creu em Jesus. E aos 88 anos, ela foi batizada, sentadinha na sua cadeira de roda, porque ela não conseguia andar, porque já está com o corpinho cansado. E agora, semana passada, teve um culto semana retrasada, teve um culto de mulheres na igreja, e eu fiquei voltando várias vezes aquele vídeo, só para ver ela sentadinha lá. Que alegria, boa nova de grande alegria. Jesus encontrou um coração sedento e fez morada lá. Nós somos chamados a proclamar isso. Os nossos olhos verão isso. Deus nos prometeu isso. Preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações,
Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todos estes mandamentos que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Não desanimemos, meus irmãos. Jesus nasceu, o Filho de Deus prometido para salvar, o Filho de Deus que vinha trazer paz às nossas almas, nasceu, e nós temos já o final da história. Ele viveu, Ele morreu na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados, nos deu vida eterna com Deus e garantiu que voltaria para nos buscar, para buscar o seu povo eleito, aqueles que viveram com perseverança em meio à dor e ao sofrimento, aqueles que proclamaram o Evangelho quando ninguém mais queria proclamar, ou quando as pessoas queriam calar aqueles que proclamam. Porque esse é o contexto aqui. Aqueles pastores não tinham voz na sociedade, porque eram rejeitados. Agora, eles voltam cheios de voz, cheios da mensagem. Jesus nasceu. A boa notícia: o Filho de Deus nasceu na cidade de Davi. A salvação para nós e para vocês que creem também. Nós não precisamos mais viver aflitos, abatidos e desesperançosos para sempre. O Filho de Deus está entre nós. Aqueles pastores simples proclamaram a mais poderosa e mais transformadora mensagem da história da humanidade. Cristo está entre vocês, o Salvador está entre nós. E o texto se encerra dizendo nos versículos 19 e 20: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, meus irmãos, a canção dos anjos moldou a maneira a qual aqueles pastores enxergavam a vida e, consequentemente, moldou a maneira a qual eles viveriam suas vidas daquele dia em diante. Eu fiquei pensando como é que será que foi o outro dia, como é que eles subiram para pastorear, sabendo que o Salvador estava entre eles, que agora eles não precisavam mais temer, porque o Salvador chegou. A alegria, a paz e o descanso chegou. Agora nós temos garantia de viver assim para sempre. Os pastores que viviam esquecidos no campo, rejeitados pelo Império Romano, esnobados pelos homens da lei, passaram a enxergar a vida não mais na ótica religiosa de Jerusalém ou dos poderosos romanos. Agora eles enxergavam a vida na ótica do reino de Deus, porque o menino que havia nascido fez com que os simples e humildes tivessem valor, porque o Messias prometido estava entre eles. Ao invés de tristeza, eles desfrutavam de grande alegria, porque o Salvador, o príncipe da paz, estava lá, envolto em panos, naquela manjedoura. Eles não precisavam mais se calar, eles poderiam gritar para todos: o menino nasceu, o Salvador está entre nós. Que o Jesus que nasceu e que venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês possa moldar, meus irmãos, a nossa maneira de enxergar e viver as nossas vidas aqui na terra. Que possamos viver a nossa vida na ótica do reino. Nós somos encharcados de informações deste mundo, nós somos encharcados de padrões de vida. O rico tem que ser assim, o de classe média tem que ser assim, o de classe média baixa assim, o pobre assim. Nós somos encharcados de informações de que uma vida de sucesso só é vida de sucesso se for assim, assim, assim e assim. Se chegarmos aqui
mensagem de que Jesus nasceu e está entre nós, ela quebra os padrões, ela derruba os padrões, porque ela faz o que está aqui e o que está aqui viverem na ótica do reino de Deus aqui. Todos somos iguais no reino de Deus, todos estávamos com os corações em trevas, todos precisávamos da luz do Evangelho, todos precisamos da boa notícia, porque a nossa vida aqui na terra, neste padrão, ou neste padrão, sem Cristo, vai nos levar para o mesmo lugar, para o inferno, para uma vida eterna sem Deus. Contudo, quem está neste padrão, e quem está neste padrão, se crer hoje que o Filho de Deus nasceu, está entre nós, pagou os nossos pecados, nós viveremos na ótica do reino de Deus, e todos nós viveremos da mesma forma nesta terra, para glorificar a este Cristo, e para vivermos com Ele para sempre na eternidade. Que o nascimento de Jesus faça sentido para nós, não só lá, e não só lá atrás, nem só lá na frente, mas faça sentido para nós hoje. Que a nossa vida hoje seja transformada pelo menino que nasceu e pelo Filho que nos foi dado. Amém? Vamos orar?